Em uma linha de transmissão de informações por fibra óptica, quando um sinal diminui sua intensidade para valores inferiores a 10 decibéis, este precisa ser retransmitido. No entanto, intensidades superiores a 100 decibéis não podem ser transmitidas adequadamente. A figura apresenta como se dá a perda de sinal, perda óptica, para diferentes comprimentos de onda para certo tipo de fibra óptica. Qual é a máxima distância em quilômetros que um sinal pode ser enviado nessa fibra sem ser necessária uma retransmissão? Olha só, fera, fica ligado aqui no texto. Ele fala que para valores inferiores a 10 decibéis, este sinal precisa ser retransmitido. Ou seja, para valores inferiores a 10 decibéis, este sinal precisa ser retransmitido. Porém, intensidades superiores a 100 decibéis não podem ser transmitidos adequadamente. Ou seja, sinais inferiores a 10 decibéis e sinais superiores a 100 intensidades superiores a 100 decibéis não podem ser transmitidas. Então, nós temos que trabalhar numa faixa de intensidade entre 10 decibéis e 100 decibéis. Ou seja, nós devemos trabalhar numa faixa de 90 decibéis. O gráfico mostra exatamente como se dá a perda de sinal para diferentes comprimentos de onda, ou seja, a perda de sinal em função do comprimento de onda. Ou seja, me interessa o comprimento de onda para o qual eu tenha a menor perda óptica. Então, nesse gráfico aqui, se eu quero a menor perda de sinal, eu vou escolher um comprimento de onda que me ofereça essa menor perda. Então, se você prestar atenção no gráfico, a menor perda de sinal é exatamente para esse comprimento de onda. Para um comprimento de onda de 1,5 micrômetros, eu tenho uma perda de sinal de 1 decibel por quilômetro. Beleza? Então vamos lá. Nós devemos trabalhar numa faixa entre 10 decibéis e 100 decibéis, ou seja, uma faixa de 90 decibéis. E pelo gráfico, escolher um comprimento de onda que me dê a menor perda óptica, ou seja, analisando esse gráfico aqui, a menor perda eu terei de 1 decibel por quilômetro para um comprimento de onda de 1,5 micrômetros. Então, se nós voltamos para a questão, ele fala o seguinte: qual é a máxima distância em quilômetros que um sinal pode ser enviado nessa fibra sem ser necessário uma retransmissão? Ou seja, eu escolho uma intensidade de 100 decibéis e à medida que esse sinal vai sendo transmitido, essa intensidade vai diminuindo. Mas ela pode diminuir até quanto? Ela pode diminuir até 10 decibéis. E aí, se eu quero a menor perda óptica, eu vou escolher uma faixa, aliás, eu vou escolher uma onda que tenha um comprimento de onda de 1,5 para a minha perda óptica ser uma perda de 1 decibel por quilômetro. Então vamos lá. Ora, se eu tenho uma perda óptica de 1 decibel a cada 1 quilômetro, obviamente para uma onda de comprimento 1,5 micrômetros, para uma faixa de 90 decibéis, eu teria a minha distância D. Ora, se eu tenho uma perda de 1 decibel por quilômetro, para 90 decibéis,
eu terei uma distância de 90 quilômetros, beleza? Então se liga nessa questão, fera, que é só uma interpretação de gráfico. Se nós vamos trabalhar na faixa de 10 decibéis a 100 decibéis, nós temos uma faixa aí de 90 decibéis. Então, se eu escolho a onda de comprimento 1,5, é aquela que vai me dar a menor perda óptica por quilômetro. Então, se eu tenho uma perda óptica de 1 decibel para cada 1 quilômetro, para uma faixa de 90 decibéis, eu teria aí uma distância de 90 quilômetros e a resposta correta aqui seria a letra D, de detonando na prova do Enem. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e não se esquece, inscreva-se no canal e me ajude nesse projeto que é maravilhoso. Eu acredito no seu sonho. Até a próxima. Valeu!